Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus seja com vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Aqui falamos tudo sobre teologia, fé cristã, política na cosmovisão cristã, educação na cosmovisão cristã, vida cotidiana, diária, entretenimento, cultura, tudo na cosmovisão cristã, sempre abordando temas teológicos que envolvem o nosso pensamento também, ok? Sejam todos bem-vindos, é uma introdução aos assuntos diversos, tá? Que você pode se aprofundar depois, por isso o nome Degustação Teológica. Eu sou Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo, e teólogo também de formação, tá? Peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, que você compartilhe com algum amigo. Meus vídeos também não são curtos, tá? Então não espere sempre um vídeo tão curto, mas veja até o final. Antes de comentar, de criticar, assista até o final. E aliás, assista até o final, mesmo não comentando. Pode ser algo interessante para você, pode tirar você do seu conforto, religioso. Pode tirar você da sua ideia equivocada, ou pode levar você a pensar um pouco mais sobre o tipo de cristianismo que você tem pregado ou acreditado. Bom, eu sou da ala ortodoxa tradicional histórica, esse é o meu viés teológico, mas eu procuro sempre também entender que há necessidade de contextualizarmos, né, sempre o evangelho dentro do momento histórico em que existimos, em que vivemos, tá bom? Bom, o tema de hoje é sobre cristianismo chato. Existe cristianismo chato? Nós fazemos o cristianismo chato, né? Então, a ideia de um religioso chato, uma igreja chata, um crente chato. Então a ideia não seja chato, também não seja radical, sabe? E não seja ignorante. Chato é aquela pessoa pesada, tóxica, sabe? Ignorante é aquele que acha tudo, cita a Bíblia, mas não conhece, na verdade, as profundidades ou as raízes da própria Bíblia, da própria história da igreja. Aí a pessoa acha que a igreja que ela tem que... A igreja certa, a igreja, o cristianismo certo, a forma de praticar, né, aquela fé cristã correta seria o jeito dela, da igreja dela. O resto tá tudo errado, né? Aí surgem termos como cristãos mundanos, igrejas de portas largas, né? Falta de santidade, essas coisas, porque as pessoas na verdade não sabem na verdade o que é uma coisa e o que é outra coisa, não conseguem distinguir pecado de cultura, né? Não conseguem fazer essa correlação, né? E a distinção das mesmas. Bom, então isso seria o cristão ignorante, né? Ignorante. E o chato é o tóxico, porque a ignorância dele o leva à chatice, e ao mesmo tempo o radicalismo, tá? O radicalismo que não é bom, tá bom? Bom, então eu comecei esse vídeo na área externa, vou lá para os estúdios e começo a falar então sobre Lutero, né? Que rompeu com a igreja católica, tá? Que até então, até 1517, pense nisso desde já, era a única igreja existente no mundo, tá? O catolicismo era a única representatividade da igreja, lógico. Aí nós temos já o catolicismo ocidental, nós já temos o catolicismo oriental, nós já temos as igrejas cóptas, quer dizer, não é tão assim uma coisa só. Cada lugar tem sua cultura, sua forma de trabalhar o evangelho, o cristianismo, tá? Isso precisa ficar bem entendido também aqui na nossa cabecinha, tá bom? Bom, eu vou lá pro estúdio. Não seja um crente chato. Vamos seguir adiante. Aliás, antes de ir lá pro estúdio, o estúdio, hein? Que chique, hein? O estúdio da minha casa. Continuar esse vídeo falando do Lutero, das igrejas, né? Do cristão pode ouvir música secular, o cristão pode
fazer alguma festa, comer isso ou comer aquilo, beber isso, beber aquilo. Só o cristianismo da minha igreja é certo. Antes de eu falar destas coisas, eu quero dizer também que um texto me chama a atenção, tá? Tá em Marcos capítulo 9, Evangelho de São Marcos capítulo 9. É quando nós vemos que um homem que não era dos discípulos de Jesus, ele não era daquela turminha ali, mas ele creu no nome de Jesus e saiu fazendo a obra, pregando e expulsando demônios. Aí um dos discípulos viu e foi lá tentar proibir o homem, falou: pode parar aí que o seu cristianismo não é o da turma lá de Jesus, você não anda com ele, você não é dos discípulos dele. Quer dizer, pensou em fazer isso, né? Ele não fez, ele pensou. Daí ele foi falar com Jesus: olha, quer que a gente tenta impedir esse homem de pregar no teu nome? Porque ele está usando o teu nome para expulsar demônio. Aí Jesus falou: não impede ele não. Porque quem não é contra nós é por nós. Tá entendendo? Olha o texto aí. E é isso. Bora lá pro estúdio refletir. Ok? Já Lutero, queridos, ele também foi chamado de herege pelos católicos, mas o Lutero, ele não questionou a Trindade, ele não questionou as doutrinas fundamentais da fé de modo algum. Lutero questionou algumas doutrinas que não são essenciais e são certamente dignas de discussões, né, e até mesmo chega a ser duvidosas, já que muitas dessas doutrinas que Lutero criticou vão surgir somente, né, vão ser reconhecidas pela igreja em seus concílios após o século 9 e 10, né? Não, quer dizer, já tardiamente a igreja reconhece ou traz para si alguns dogmas, tá? Entre eles, por exemplo, a questão ligada ao purgatório, né? O Lutero questiona essa questão do purgatório. E Lutero vai criticar também a venda de indulgências. Eu não sei por que os católicos têm uma dificuldade, né? Não sei se é um orgulho, não sei o que é, mas uma dificuldade em ser humilde, né? Humilde e dizer assim: não, Lutero não foi arrogante, Lutero não devia ter feito o que fez, devia ter se mantido na igreja, orado. Pode ser, tá? Vamos supor que seja. Mas que os católicos pudessem ser humildes para dizer: não, naquele período foi um período turbulento, sim, da igreja, e os papas cometeram muitos erros, né? E, inclusive, sim, eles ofereciam as indulgências, que é uma espécie de documento que liberava as almas do purgatório, dando a eles perdão já antecipadamente, né, dos seus pecados, para que eles pudessem então logo alcançar o descanso em Deus, saindo ali do purgatório. Vejam, isso aí, primeiro, que como eu disse, não é uma doutrina, não é um dogma que a igreja evangélica acredita. A igreja evangélica não acredita desta forma. A igreja evangélica acredita que os que morrem vão dormir no Senhor, quer dizer, eles vão estar em estado de consciência, obviamente, uns para um lugar de tormento, outros, os que são salvos em Cristo, um lugar de descanso. Mas um dia ambos ressuscitarão, tá? Eles ressuscitarão e aí então enfrentarão o juízo, tá? Na verdade, o salvo em Cristo, segundo a minha orientação teológica, o salvo em Cristo ele vai apenas ao tribunal de Cristo, porque ele já está justificado pelo sangue de Cristo. Ele vai então apenas enfrentar o tribunal de Cristo, que é para ter suas obras julgadas. Não é a questão de salvação. Ele já, ao momento que morreu, já morreu salvo. Ele vai ter as suas obras julgadas. E aí vai receber o seu galardão, tá? Já o que estava em estado de tormenta, que morreu sem Cristo, e já foi para o estado de tormenta, quando ele ressuscita, ele vai enfrentar o juízo de Deus, tá? O trono de Deus como grande juiz ali, e que não tem Cristo como seu advogado, não tem em sua vida a salvação em Cristo. Ele rejeitou Cristo, o único que podia salvá-lo. Ele rejeitou Cristo a vida inteira e morreu sem Cristo. Portanto, esse será julgado, lógico, porque é necessário,
e será então definitivamente condenado à perdição eterna, tá? Então é isso que a gente acredita, os evangélicos. Nós não acreditamos que as pessoas vão para o purgatório, uma pessoa que é de Deus, mas está cheia de pecados, e ela morre, e ela vai para um estado de vida celestial, né? E nessa vida celestial ali, se é que eu posso usar o termo celestial, né? É o plano da eternidade já, né? Ele vai para a eternidade, porque não volta mais para esse plano terreno. Então ele já vai para um plano da eternidade. Mas ele vai ali para um lugar de fogo purificador, ele fica ali purgando os seus pecados, né? Até que em algum momento esses pecados são totalmente purgados, né? Ele é totalmente purificado do que precisava ser purificado, e aí então é levado a um lugar de descanso. Quer dizer, é como se isso tornasse o que Cristo já sofreu na cruz insuficiente. Nós cremos que Cristo já morreu por nossos pecados. Ele já sofreu o que nós não precisamos sofrer. Todo o nosso pecado, toda a nossa culpa foi jogada em Cristo, tá? E ele sofreu por nós. Então nós cremos que não há sofrimento mais para aquele que está em Cristo pós-morte. Sofrimento pós-morte. Nessa vida teremos muitos sofrimentos, faz parte. Nessa vida aqui terrena, né? Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, tribulações, é isso aí. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas na vida pós-morte, nós cremos que já entramos no lugar de descanso, esperando o dia do juízo para irmos ao tribunal de Cristo receber o galardão, mas já estamos salvos, tá? Não tem purgatório para o salvo, tá bom? Então, é assim, o Lutero questiona isso, lembrando que essa doutrina do purgatório, até o catecismo da igreja coloca isso. Ela só, se eu não me engano, não sei se é no item 1031, né? 1031, 1031, uma coisa assim. A gente vai ver então que ali, não sei se eles vão colocar o ano, né? Mas eles falam dos concílios, né? Que foram onde o purgatório foi reconhecido, onde o purgatório foi colocado como dogma da igreja. E são quase 1000 anos de igreja, irmãos, tá? Quer dizer, mais de 1000 anos de igreja, tá bom? Então, nós temos ali, acho que o de Florença, o Concílio de Florença, Concílio de Trento e outros. Então, o purgatório é reafirmado ali, é dogmatizado ali nesse período e reafirmado. Então, o que a gente vai ver é que não havia um dogma assim ainda colocado, né? São dogmas que vão surgindo na história da igreja. É isso que os evangélicos contestam na tradição católica, e foi isso que Lutero contestou. Lógico, são 95 teses que Lutero pregou, né, ali na porta ou na parede do castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 1517. São 95 apontamentos. Então, Lutero critica não somente o purgatório, né, como critica também a venda das indulgências, um documento com autoridade do Papa que libera almas do purgatório. A pessoa compra a liberação da alma de alguém do estado de purgatório. Então isso é um absurdo, né? É como se estivesse pagando para tirar a pessoa de um sofrimento pós-morte, no estado de purificação da alma no purgatório. Ou seja, isso tudo é criticado, né? Por Lutero, e com razão. Com razão. Fora outras coisas que estavam acontecendo, tá? Que não é o vídeo não é para isso, mas só para você entender. Bom, aí a gente vai ver que aí a igreja, ela tem o primeiro rompimento na Alemanha, né, com o Lutero se separando então dos católicos. Então surgem os luteranos. Mas como havia um grande movimento dentro, né, das igrejas, porque até então era só a igreja católica que existia no mundo. A igreja sempre foi uma só, né? Até mesmo falando de modo institucional, tá? A gente vai ver então que o Lutero, que era um padre, monge, um doutor em teologia, inclusive ele ensinou para muita gente que foi formado padre depois, né? Então ele ensinou nas universidades, em seminários, para pessoas que queriam ser padres, né?
Então, o que o Lutero faz é que ele não concorda com isso, ele rompe, e muita gente que já estava insatisfeito com essa situação da igreja rompe junto, vão atrás de Lutero. Né? Daí que surge o nome os luteranos, são aqueles seguidores do Lutero. Então, muita gente abandona a igreja, não Cristo, nem a igreja de Jesus Cristo. Tá? O pessoal costuma dizer que cabeça da igreja é o Papa, né? O chefe da igreja, é não sei o quê. Não, não, irmãos, o cabeça da igreja é Cristo. Né? A cabeça da igreja é Cristo. Então, assim, é lógico que seria melhor se a igreja tivesse se mantido uma única igreja, né? É óbvio, eu também concordo. Eu acho que tem muita denominação evangélica surgindo e isso não é muito bom. Né? Ao mesmo tempo que é bom em partes, né? Porque você vê pessoas espalhando o evangelho para todo lado, ao mesmo tempo que isso é bom, mas tem um lado ruim. Qual é o lado ruim? Não se mantém uma unidade da igreja, assim, no sentido de estar juntos mesmo, como corpo local, físico, né? Apenas somos unidos pela mesma ideologia ou pela mesma identidade, né? Talvez unidos pela pregação do evangelho. Nesse sentido, sim, há uma unidade. Mas não há uma unidade física, né? De hierarquia, nada disso. Agora, ao mesmo tempo que é ruim, porque vão surgindo igrejas com pastores sem preparo, com teologias absurdas, cada um ensina o que quer, né? Cada um ensina o que quer, cada um fala o que quer, e quem é que vai impedir, né? As bobagens de serem ditas. Então, assim, isso é ruim, né? E esse é o lado ruim que eu penso. É bom por um lado e ruim por outro, vocês entendem? É bom porque você consegue expandir o evangelho mais facilmente, isso é fato. Mas ele é ruim no sentido de que quem quiser abrir uma igreja vai ali, abre lá uma garaginha, sem ter uma história como pastor, sem ter primeiro um preparo, sem ter uma teologia, sem ter algum equilíbrio, né? Um chamado, às vezes nem vocação tem, né? Vai lá, abre a igreja que quer e, bota a gente dentro. E é por isso que também a gente vê muitas aberrações, né? Teologia da prosperidade, teologia da barganha, não é verdade? Igrejas aí neopentecostais fazendo absurdos, falando besteiras, vendendo bênçãos, né, em troca de dinheiro, né? Fazendo desafios, usando textos de Antigo Testamento fora do contexto para o Novo Testamento. E assim, fazendo uma miséria, né? Deturpando totalmente o sentido bíblico. Nós vemos também, né, outros teólogos defendendo o marxismo, aí vai para a teologia liberal, né? Se bem que a teologia liberal também invadiu a igreja católica, né? Tá lá dentro. Mas a gente vê essa influência também no meio evangélico, e não é brincadeira não, tá? Não é fácil não. Então, assim, tem o lado ruim, tá? De a gente não conseguir consolidar, a gente não conseguiu seguir um catecismo, né? Os primeiros catecismos da igreja protestante, que foram os catecismos de Westminster, né? E também o catecismo de Dort, e tinham outros, mas a gente não conseguiu seguir nenhum deles, né? Então, cada igreja que surge faz o seu próprio catecismo e vamos que vamos, né? Então, esse é o lado ruim, tá? Que eu falo assim do meio evangélico. Mas, por outro lado, né, foi Lutero que disse, né? Lutero disse, melhor estar separado por conta da verdade, pela verdade, do que unidos em uma mentira, né? Ou unidos pela mentira. Então, eu acho que nesse ponto também tem que concordar com o Martinho Lutero, tá certo? Bom, daí na Alemanha, então, surgiu aí não eram protestantes ainda, eram os luteranos. Eles não eram protestantes, eles eram a igreja que se rompeu com a igreja católica. E aí Lutero, lógico, ele continuou sendo a favor das imagens, mas ele mudou o conceito, dizendo que as imagens não tinham mais a função, né, de levar a gente a uma meditação aos santos, porque Lutero entendeu também que não se devia fazer oração àqueles que já dormem no Senhor, porque eles não podem nos ouvir, eles estão no plano da eternidade, eles não são oniscientes, não são onipresentes, não são onipotentes, eles não podem nos ouvir, eles não podem estar em todo lugar ao mesmo tempo, é tipo um anjo, sabe? Quem estudou angiologia, né, na teologia, vai entender que os anjos não podem ser onipresentes, eles não podem ser oniscientes, eles não sabem tudo
e nem podem estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Sendo assim, eles não podem ver o que uma pessoa faz. Se eles estiverem numa região aqui na Terra, eles não podem ver o que uma pessoa está fazendo numa outra região. A gente aprende assim. Por quê? Porque isso na teologia sistemática, né? Na teontologia nós vemos isso. Isso é um atributo de Deus. É um atributo incomunicável. Ou seja, é específico de Deus. Ele não dá esse atributo para ninguém. Para ninguém, tá? A onisciência e onipotência, onipresença, é algo que só pertence a Deus. Ele não dá a ninguém, nem a um anjo e muito menos a um santo que esteja no céu. Alguém que foi fiel a Deus, como a Virgem Maria, como o apóstolo São Paulo, o apóstolo São Pedro, eles estão num lugar de descanso, esperando também o dia da ressurreição, como todos estão, tá? E estão aguardando, tá bom? É isso que a palavra de Deus nos ensina e é por isso que nós temos o Sola Escritura, que é uma fonte segura para nós, né? Os ensinos dos apóstolos para as nossas vidas, tá bom? Então, queridos e queridas, a gente entende que Lutero fez isso, né? Lutero continuou, não foi a favor de quebrar imagens, mas disse que as imagens não teriam mais uma função de levar uma pessoa, né, a pensar num santo que fosse fazer intercessão lá na eternidade junto aos santos nos céus e a Virgem Maria, Cristo e tudo mais, tá? Então Lutero mudou esse conceito. Mas muita coisa ainda, né, era mantido ali naquela igreja. Inclusive, se as pessoas não sabem, Lutero rejeitou ser batizado novamente. Porque ele veio de uma única igreja. Pensa bem, até o ano de 1517, na verdade até o ano de 1530, né? Porque o movimento luterano ainda teve um bom tempo para conseguir ainda uma consolidação, não foi tão rápido assim. Em 1517, Lutero começou esse movimento chamando, ele ainda como monge padre da Igreja Católica, chamando a igreja para um debate. E isso foi um processo, a sua exclusão, sua excomunhão, depois ele teve que ficar um tempo escondido, depois ele reapareceu, depois ele ganhou uma proteção política, começou o luteranismo, isso levou um bom tempo, tá? Então só depois de 1530 para frente é que a gente vai ver aí um movimento luterano mais forte e mais visível, tá? Não que ele já não estivesse ganhando, ele já ganhou muitos adeptos logo no início, mas ele vai se consolidando, ele vai ganhando mais seguidores ao longo dos anos, tá bom? E aí a gente vai ver então que nesse processo e nesse período, o Lutero ele vai dizer o seguinte: a gente da única igreja, a gente só rompeu com o Papa, a gente só rompeu com essa hierarquia, mas a gente não rompeu com Cristo, nós não rompemos com a fé, com a igreja invisível, a igreja corpo místico de Cristo, nós não rompemos com ela, tá? Então Lutero ele mantém algumas coisas da igreja católica e ele não aceita o novo batismo porque ele entende que o batismo é um só. Então, queridos, olha só, os evangélicos, os protestantes surgem a partir de Lutero, de 1517 para frente. Você pensou que de 1517 para baixo, para trás, 1510, 1509, 1500, 1490, 1350, ano de 1220, ano de 1100, ano de 930, ano de 700, anos de 500. Você percebe que era a única igreja católica? Ou seja, você para ser cristão tinha que pertencer àquela igreja, com imagens, com tudo que tinha. Então, a igreja sempre foi uma só e os salvos da igreja católica são salvos. Assim como os salvos da igreja evangélica são salvos. Assim como houveram muitos perdidos dentro da igreja católica, assim há também muitos perdidos dentro das igrejas evangélicas, tá? Vamos tomar cuidado para não achar, e depois eu vou deixar um vídeo aí de um pastor falando, vamos tomar cuidado para não achar que a gente tem a exclusividade da salvação. Os evangélicos têm a exclusividade da salvação. Tome cuidado com isso. Aliás, eu quero deixar um vídeo. Veja esse pastor falando isso aí. Preste atenção. Hoje, talvez nós tenhamos que refazer a nossa maneira de pensar, porque nós acabamos achando que só quem é crente evangélico é ovelha do Senhor. Quando eu falo isso, tem gente que fica arrepiada, né? Fala, oh, meu Deus do céu, lá vem o Zé de novo com essa ideia, né? Só o crente evangélico é que vai ser salvo.
Gente, lamento dizer a vocês, o evangélico surgiu há mais ou menos 100 anos. O protestante surgiu há mais ou menos 400 anos. 500, para ser mais exato. Na Reforma já fez 500 anos. Os batistas há pouco mais de 400. Ninguém foi salvo antes disso. A gente precisa parar de pensar que só quem pensa como nós tem entrada no céu. Porque o que nós fazemos hoje é coisa recente. É coisa recente. Nos 2000 anos de igreja, a igreja é do jeito que é hoje há pouco tempo. Então vamos abrir o nosso coração, os nossos olhos, a nossa cabecinha aqui, para que a gente entenda que Jesus não é propriedade dos evangélicos brasileiros, norte-americanos, europeus. Jesus não é propriedade da gente, ao contrário, nós é que somos propriedade de Jesus. Só Jesus conhece o tamanho da sua igreja, só Jesus conhece as suas ovelhas. Tem católico que é do rebanho do Senhor? É lógico, está cheio. Tem ortodoxo que é do rebanho do Senhor? Sim. Tem gente que não se identifica com nenhuma igreja e é rebanho do Senhor? Muito provavelmente. Mas como é que a gente identifica eles? Quem disse que é você que identifica as ovelhas? Irmãos, é muita arrogância, muita soberba o evangélico pensar que a salvação é somente dele. Uma passagem bem conhecida por todos, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia me diz exatamente assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Exatamente isso, irmãos. A salvação é para todos que nele crê, para todos que têm fé, não somente do evangélico ou do crente. Como o próprio pastor José comentou no vídeo, a salvação não é de 500 anos para cá, isso aí não faz sentido. Mas enfim, irmãos, o que vocês acharam do vídeo? Comente aí, dê sua opinião. Um grande abraço e Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, é isso, tá? Então, uma igreja radical é uma igreja que ela não consegue expandir o pensamento para essas coisas que eu estou falando, sabe? Eles não sequer conhecem a história do cristianismo. Eles sequer conhecem a história da Bíblia, da formação do cânon. Eles já não conhecem sequer o processo histórico do meio evangélico, como se deu. Eles se fecham no seu mundo cultural, e acham que a única forma de cristianismo deles é aquele que eles praticam. E a gente vai ver que depois de Lutero surgiram os calvinistas, né, os seguidores de Calvino, que fez uma reforma grande na Suíça, que vão dar origem a grandes igrejas de cunho calvinista, entre elas as igrejas presbiterianas. E aí eles já são diferentes de Lutero, e eles vão romper com tudo, aí eles vão romper com as imagens de escultura, eles vão ser um pouco mais radicais. Mas mesmo Calvino também, pelo que eu saiba, até onde eu sei, se eu estiver enganado, eu vou pôr aqui do lado uma retratação se eu estiver enganado, tá? Mas porque eu faço vídeo aqui, queridos, não tem nada na mão, eu tô fazendo um vídeo de cabeça, eu tô falando com vocês aqui de cabeça. É tipo como se estivesse conversando numa roda de amigos aqui, tá? O que vem à cabeça eu tô falando. Não tem script, não tem nada. Só pra você ter ideia. Então se eu errar em alguma coisa, me perdoe, depois na hora de tentar rever o vídeo, eu coloco alguma informação aqui do lado. Mas assim, nem Calvino aceitou ser batizado de novo, pelo que eu sei, pelo que eu me lembro, né, dos estudos de história do cristianismo que eu fiz, história do protestantismo. Se eu não me engano, nem o Calvino ele aceitou ser batizado de novo, porque eles entendiam que o batismo era um só, mas ele rejeitou outras coisas da Igreja Católica. Então eles vão já nasce o calvinismo, o movimento calvinista já nasce diferente um pouco do luteranismo. Aí lá na Inglaterra vai acontecer também lá que os bispos da Inglaterra rompem com o Papa e mantém a Igreja da Inglaterra com o aval do rei da Inglaterra. Então a igreja na Inglaterra tem uma separação muito forte e surgem os anglicanos, que não são nem luteranos e nem calvinistas e nem católicos. São os anglicanos. Mas todos eles têm algo em comum. Né? Todos eles têm algo em comum. Eles rompem com muitos dogmas católicos, trazendo um olhar mais evangélico, né? Menos dogmático no sentido do catolicismo para a igreja. Tá? Não, a gente não vai romper com tudo. Por exemplo, a própria Bíblia Sagrada é a Bíblia dos católicos. Nós usamos. A diferença é que os protestantes rejeitaram os 7 livros que a Igreja Católica tinha ali dentro dela no Antigo Testamento.
que é o Tobias, Macabeus, né? Judite, Sabedoria, enfim. Esses livros, né, assim, por exemplo, eles são retirados do cânon da Bíblia protestante, do Antigo Testamento, são 7 livros. Por quê? Porque esses livros também não são aceitos pelos judeus do Antigo Testamento. Eles são livros escritos em períodos interbíblicos, ou seja, não é um período de revelação, de inspiração divina. E tem muitas partes obscuras. Aliás, é necessário entender que esses livros foram inseridos não nos originais hebraicos do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, que é a mesma Bíblia do judeu que a gente usa, o judeu, ele aceita os livros do Antigo Testamento como nós. O que eles rejeitam é o Novo Testamento. As cartas do Novo Testamento, as 27 epístolas, né, juntando epístolas e os evangelhos, dão 27 livros. O Novo Testamento, os judeus, eles rejeitam. Eles não creem em Jesus como Deus, então eles rejeitam. Mas é interessante que o protestante entendeu que deveria seguir o mesmo cânon que os judeus seguiam, inclusive do Antigo Testamento. Até porque esses livros apócrifos, esses 7, foram inseridos na Bíblia do Antigo Testamento quando foi feita a primeira tradução, que é chamada de Septuaginta, é a tradução da Bíblia do Antigo Testamento hebraico para a língua grega, tá? Então a gente vai ver que ali são inseridos esses livros juntos. E aí depois o Jerônimo, no século V, o início do século V, entre o ano 405 e 406 mais ou menos, da era cristã, depois de Cristo, certo? Ele vai fazer a Vulgata, que é a tradução da Septuaginta, a Bíblia grega, para o latim. Daí ele faz a tradução, trazendo a Bíblia chamada Vulgata, né? E aí ele traz junto aquilo que já estava na Septuaginta. Mas o próprio Jerônimo, ele faz um apontamento, dizendo que aqueles livros se tratavam de apócrifos, ou seja, eram obscuros, não eram livros assim tão claros, portanto, a sua canonicidade não era real, né, nesses moldes, tá? Então, a Igreja Católica nunca tirou os livros lá, mas tinha essa observação feita por Jerônimo inicialmente. Então, os reformadores, eles só vão fazer o seguinte, tirar aquilo que não era para ter estado lá, que foi inserido só na Septuaginta, não havia nos originais hebraicos. Nenhum católico pode ser desonesto, né, e chegar no meu vídeo aqui e falar que isso não é verdade. E, aliás, desonestidade não é bom, tudo que estou falando aqui é real. Tanto aquilo que os católicos acertaram como erraram, assim como estou falando certo aqui também, e de modo muito prudente, os evangélicos, os protestantes acertaram e o que os protestantes erraram, os prós e os contras. Isso é ser equilibrado. Por isso que o vídeo chama Cristãos Equilibrados. Tá? A gente precisa ter esse equilíbrio. Mas aí você vê que já surgem então 3 tipos de igrejas diferentes, de movimentos, né, diferentes. Fora outros, ainda tem os congregacionais e tem vários outros que vão surgindo nesse período entre o século XVI, só no século XVI isso aí, os calvinistas, né, os congregacionais, os luteranos e a igreja da Inglaterra, os anglicanos. Todos eles no século XVI surgem, lá no século XVI, né? E aí, no início do século XVII, antes do século XVII, vem um movimento, no final do século XVI, vem um movimento chamado de movimento anabatista. Também o movimento dos Quakers, né? Onde eles são separatistas, eles rejeitam a união do Estado e da Igreja, já que os luteranos eles estavam ligados ao poder do Estado da Alemanha, naquela época, aquela antiga Alemanha, né? A Igreja da Inglaterra estava totalmente ligada à monarquia inglesa, né? Assim como na Suíça, os calvinistas com João Calvino tinham a total proteção e o aval do Estado, né? Um influenciando, o Estado dando proteção para os cristãos calvinistas e os cristãos calvinistas, de certa forma, legalizando e legitimando
qualquer ação do Estado. E é o mesmo acontecer com o catolicismo, onde o catolicismo dominava. Tá? Então essa relação entre igreja e Estado era antiga. E foram os anabatistas que começaram, junto com alguns congregacionais separatistas, que começaram esse movimento de lutar para que a igreja ficasse independente nesse sentido, chamadas de igrejas livres, livres do Estado. E são os batistas, um grupo que vai surgir depois dos anabatistas, que vão também lutar para que houvesse separação, tá, entre igreja e Estado. Então, essa separação, né, de igreja e Estado, ela é também uma das heranças batistas. Mas os batistas, eles começam então uma reforma mais radical, entendeu? Enquanto os primeiros reformadores mantinham-se debaixo da autoridade do Estado, os batistas vêm dizer que o Estado não tem que interferir na igreja. E a igreja não tem que se meter no Estado. Ou seja, uma coisa... Não que eles não tivessem críticas ao Estado, mas que deveria haver uma separação. Tá certo? Os batistas também, eles vão surgir como os congregacionais, absorvendo essa visão de que não deveria haver um clero, né, que tivesse assim bispo, que manda numa região, esse bispo ele coordena seus presbíteros, que são pastores, né, e assim sucessivamente. Eles acreditam que a igreja devia ser mais simples, olhando para as escrituras e não para certas tradições de hierarquia. Eles dizem que lá no início a hierarquia era simples. Era um pastor com sua igreja. Simples assim. E a igreja podia discutir questões comuns a todos. Isso diminuía, né, a distância entre um seguidor fiel da igreja e o dirigente da igreja, que era o pastor. Portanto, a igreja deveria ser também uma igreja livre de hierarquias, de sedes, igrejas sedes, igrejas mães. E cada congregação deveria ser autônoma. Olha que coisa legal. Então os batistas trazem isso. Já vê que é uma diferença muito grande das demais igrejas que já existiam. E aí eles vão ainda mais longe. Eles vão dizer que tinha que rejeitar o batismo infantil. Porque as igrejas calvinistas, luteranas, anglicanas e congregacionais, embora houvessem, né, rompido com Roma e com o clero católico, mantinham-se batizando crianças, apesar de ser uma leitura diferente do batismo. Tá? Não é o batismo para salvação, mas era um batismo de aliança. Tá? Já os batistas vão ver que criança não tem consciência do seu estado pecaminoso. E também não pode dizer o que ela acredita, não pode confirmar aliança, não pode confirmar sua fé, seu credo. Portanto, não faz sentido um batismo infantil. Né? Não é para salvação, porque nenhum protestante, mesmo os calvinistas, os luteranos, não acredita no batismo para salvação. Mas um batismo seria para... como eu disse, um ato de aliança, onde com a idade alcançada, esse jovem já poderia confirmar seu batismo infantil, dando legalidade a ele pela fé confessada. O batista vai dizer que isso era o menor sentido, já que é para fazer desse jeito, então que logo as pessoas crescessem e quando alcançassem aí um grau de maturidade, seja 12 anos de idade, 10 anos de idade, 12, 13, não sei, dependendo da condição de consciência de cada um, ele pudesse entender sua fé e uma vez crendo em Cristo, confessando Cristo, ele era batizado por conta própria. Batizado, lógico, por outras pessoas, né, com testemunhas, mas por confissão. É o credo batismo. Creio, depois sou batizado. Então aí houve já uma mudança, né, bem grande naquilo que era até então. Então aí surge o movimento batista e várias outras coisas. A Bíblia como única regra de fé e prática. Porque as igrejas da Reforma do primeiro século reafirma aqui. Calvinistas, luteranos, anglicanos, congregacionais, eles já afirmavam sola escritura, somente as escrituras. Mas vêm os batistas e carregam o sola escritura, mas deixam de lado também qualquer ideia de tradição, mostrando na sua afirmação que a Bíblia é a única regra de fé e
prática da igreja. Tá entendendo? Consolidando assim essa visão. Bom, pessoal, e aí começam então, a partir dos batistas, outras igrejas serem influenciadas, e aí você já sabe, vão surgindo outras e outras e outras e outras e outras, e aí chega nesse montão de igreja evangélica que a gente tem. Mas é necessário entender, então, que antes de 1517, só existiam católicos, portanto, a igreja é a igreja do Senhor Jesus, seja católica ou evangélica, mas todas têm os seus erros, e é necessário corrigir seus erros, tá certo? Observe, então, que já a igreja, o cristianismo, ele foi com esse rompimento com o catolicismo, já haviam várias igrejas, cada um com uma bandeira, que é a bandeira do cristianismo, mas com várias divergências entre interpretações, né? Esse é o ponto que eu falo que é meio ruim, né? Mas por outro lado, é assim, eu não sei se teria como ser diferente, né? Pela situação histórica que nós vimos. Eu acho que não era tão simples assim, falar, vamos manter a unidade da igreja, né? Nesse sentido institucional, tá, queridos? Bom, enfim, então os dogmas são divergentes, mas por isso que eu afirmo, nós precisamos nos unir no que é fundamental, né? O fundamental é você crer em Cristo, você ter Cristo como seu Salvador, e você crer naquilo que é doutrina fundamental. Jesus vai voltar, se afastar dos pecados da carne, né? Fugir do mal, viver uma vida entregue para Cristo, seguindo os mandamentos do Senhor. Acho que é basicamente isso aí que um cristão precisa fazer, tá? Agora, as teologias nós vamos divergir mesmo em alguns aspectos que eu chamo de aspectos secundários, não fundamentais, tá bom? Bom, hoje o vídeo não é sobre católico e evangélico, tá? É só para você entender que os movimentos, conforme ele vai se fragmentando, criando várias igrejas institucionais cristãs, que creem em Cristo, que têm a Bíblia como palavra de Deus, mas ao mesmo tempo são divergentes em vários pontos secundários. Lembrem-se, eu acabei de falar agora há pouco do fundamental. Eu acho que isso que é fundamental é o que une as igrejas. As coisas secundárias, elas não são essenciais para a nossa salvação. E aí que está o problema. Quando alguém chega e fala que é essencial, é aí que eu chamo essa pessoa de radical. É aí que eu vou chamar essa pessoa de radical. Ela é radical. E esse radicalismo é que não é bom. Eu, por exemplo, eu bato firme contra a teologia liberal, sim. Por quê? Porque ela mexe diretamente em questões que eu chamo de questões fundamentais. Se a teologia liberal discutisse só questões secundárias, eu sinceramente nem me importaria. Mas ela mexe com questões fundamentais, tá? E abre portas para o tal do progressismo religioso ou progressismo cristão, aonde as pessoas podem pecar e estão salvas. Podem ser de qualquer religião, mesmo que não seja uma religião cristã. Pode ser budista, ateu, que eles vão todos para o céu. Isso é um tipo de um universalismo, isso não é cristianismo. Eu quero chamar a atenção dos teólogos liberais progressistas. Universalismo não é cristianismo. Cristianismo é ser católico, é ser batista, é ser metodista, é ser assembleiano, Brasil para Cristo, é ser menonita, congregacional, anglicano, enfim, e presbiteriano. E isso é ser cristão. Agora, ser adepto do universalismo não é cristianismo. O progressismo, onde diz que
os pecados estão todos perdoados, então a pessoa pode viver qualquer pecado que seja aí, que está salvo. Né? Isso é uma espécie de universalismo, e dizer também que inferno não existe. Inferno é existencial. Mesmo que em Mateus 25 Jesus diga que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ora, não pode ser existencial isso que Jesus falou, né? Que inferno é esse que o diabo e seus anjos vai? Ou que o diabo e seus anjos vão? E e aqueles que não temeram a Deus e não obedeceram a Deus vão com eles. Isso não pode ser existencial. E não pode ser uma metáfora. Eu faço um vídeo muito interessante, esse vídeo aí, criticando, esse que você está vendo na tela aí, criticando a teologia liberal, vale a pena ver. Tá? Então é o seguinte, eu sou absolutamente contra as correntes da teologia liberal, porque eles querem mexer naquilo que é fundamental. Céu e inferno existem. E fala de algo que envolve a nossa vida eterna, cara, a nossa alma. Não se brinca com isso. Não se desdém disso. Aliás, dizer que todos serão salvos é ignorar João 3,16, que diz que todo aquele que nele crê será salvo. Quem não crer, irmão, tá perdido, né? Permanentemente. E não vai ter a vida eterna. Então esses pontos são fundamentais. É como se ignorasse o sacrifício de Cristo na cruz. Dizer que ateus vão ser salvos, outras religiões que não tem nada a ver com o cristianismo, tá entendendo? Qualquer religião aí que não tem nada a ver com o cristianismo serão salvos. E isso é rejeitar e desprezar, meu irmão, minha irmã, aquilo que Cristo, e só Ele, exclusivamente fez na cruz, para que todo que nele crê, não é qualquer um, é todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, é uma condição. Então, mexer nisso, dizer que todo mundo vai ser salvo e tá tudo certo, é brincar com coisa séria. É desfazer do sacrifício de Cristo que foi pesado por nós. Para aqueles que creem, sejam salvos. E existem pessoas que vêm, vocês se acham melhores. Não, nós não nos achamos melhor que nada. Cristo é que é melhor. Cristo é que é Salvador. Nós não somos ninguém, querido. E é por isso que nós oferecemos Cristo aos outros. Porque Atos 4,12 diz, em nenhum outro nome há salvação. Tá? Nós cremos nas Escrituras, nossa regra de fé e prática. Tá? Bom, então quem salva é Cristo. E sem Cristo estamos perdidos. Ele é o Salvador, perdoador de pecados. Restaurador de vidas. O que nos traz uma nova aliança com Deus, por meio de seu sangue. É aquele que abre um novo caminho para Deus, que abre o acesso. Sem ele, meu amigo, não tem jeito, tá? Bom, mas é interessante porque a gente vê alguns radicais não entendendo isso, que existem vários cristianismos que vão nascendo juntos ali, ó, que é o mesmo cristianismo na base, mas nas doutrinas secundárias ou periféricas são divergentes, né? Umas têm uso e costume, outras não têm. Assembleia de Deus no Brasil é proibido tomar uma cerveja. Assembleia de Deus, sim, Assembleia de Deus na Alemanha, pela cultura, toma-se cerveja normalmente. Billy Graham, o maior evangelista do século XX, ganhou almas para Deus aos montes. É batista, né, já descansa no Senhor. Na sua biografia, própria biografia, né, autobiografia, ele escreve dizendo que acendia o seu charuto, né, uma coisa assim, né, o seu cigarro, uma coisa assim, né, que era feito ali de algumas ervas ali, não é maconha não, tá, irmãos? Mas lá ele fala disso, estava num lugar próximo à lareira, quando ele acende ali, não sei se era o charuto ou coisa parecida, tá? Nós vamos ver Charles Spurgeon, também batista, né, pastor do século XIX, conhecido como o príncipe dos pregadores, um grande teólogo também, escreveu muitos livros, e hoje todos leem, os mais conservadores, né, assembleianos, batistas e tantos outros, eles leem bastante Spurgeon, né?
que é uma bênção, uma inspiração para nós, homem de Deus, servo de Deus, deixou sua marca na história do protestantismo, do cristianismo histórico, das igrejas evangélicas, né? Então, queridos, e ele era tabagista, né? O que falar do anglicano, C.S. Lewis, né? Também um grande teólogo que usava ali seu cachimbo, né? Então, traz isso hoje para muitas igrejas no Brasil, o pessoal fica chocado. Por quê? Porque nós temos uma cultura. Mas uma coisa é você falar, nós não temos tal costume. É diferente de dizer isso é pecado. Porque se você fala isso é pecado, você condenou Billy Graham ao inferno. Se você disser, fumar ali é pecado, você mandou Billy Graham para o inferno. Você mandou o Spurgeon direto para o diabo. Você mandou C.S. Lewis para os quintos do inferno. Você matou um monte de gente. Então as pessoas têm dificuldade de entender o que é cultura. E taxam de pecado. Você dizer, irmãos, como o John Wesley, né? Foi radical com a bebida. John Wesley disse que quem bebia estava envenenando com o veneno do diabo. Até certo ponto eu concordo, eu sou abstêmio. Tem até um vídeo meu que eu falo para ser abstêmio, tá? Né? Mas eu digo, em momento algum, a Bíblia diz que somos condenados porque bebemos. Tá, queridos? Então tem esse vídeo, seja abstêmio. Inclusive é um vídeo que eu participei no Vejam Só, quando eu ainda era pastor da Igreja Brasil para Cristo, e fiz um debate aí com o pastor presbiteriano, né? Eu abstêmio totalmente, e ele ali já mostrando biblicamente que era possível beber controladamente, tá? Então esse vídeo é para dizer o seguinte, você pode ser radical por uma questão ética sua, moral, ética, seja lá o que for, mas nunca dizer que quem bebeu vai para o inferno, a não ser que ele seja bêbado, porque aí sim, bêbado, dominado pelo álcool, ele pode cometer tantos outros pecados, e a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, que os beberrões ou os bêbados não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Então isso está muito claro, biblicamente, os bêbados não entrarão no reino de Deus, porque é um pecado. Mas beber moderadamente, tendo fruto do Espírito, que é equilíbrio e domínio próprio, não há problema. Mas imagina se você vai ver um cristão com uma garrafa de vinho num restaurante, né, ali com a família, com a esposa, tomando um vinho. Para muita gente, já vai ter um olhar pesado aqui no Brasil, porque culturalmente aqui no Brasil trouxemos, né, essa visão mais totalmente abstêmia, né? Mas o problema não é ser abstêmio, o problema ou não ser abstêmio, o problema é a questão toda é taxar aquele que bebe, né, como pecador. Isso é radicalismo, tá? E, cara, tantas coisas absurdas, né? Eu tô trazendo agora isso para mostrar para vocês como nós somos radicais muitas vezes. Tem gente que vai criticar culto em silêncio, né? A pessoa faz um culto mais quieto, você vai numa igreja batista tradicional, nós somos batistas também, mas nós somos batistas renovados, ou seja, nós cremos nos dons do Espírito Santo, então nós temos um culto mais equilibrado, assim, né? Tem uns glória a Deus, uns aleluia, batemos palma. Você vai numa igreja batista mais raiz, tradicional, chega lá, é um silêncio. Silêncio. A igreja quieta, aquele silêncio. Realmente, um silêncio, né? Assim como as presbiterianas, igreja católica, né? Você vai ver as tradicionais zonas assim, silêncio total. É um falando sempre. O silêncio domina. Aí vem o pentecostal, o carismático, nós não somos pentecostais, somos carismáticos. Nós vamos lá e muitos de nós falamos, nossa, que culto paradão. Nossa, parece até que nem tem o Espírito Santo lá. Porque nós ligamos, por conta de um avivamento que conhecemos, de que igreja avivada faz barulho. Entendeu? Mas isso é coisa da nossa cabeça. Quem disse que igreja avivada faz barulho, irmão? Isso é radicalismo. Isso é radicalismo. Eu vou repetir, isso é radicalismo. Mas o movimento pentecostal é o fogo. Movimento pentecostal, rapaz, esse movimento que faz barulho, esse movimento todo que faz barulhão aí, ele surgiu quando, irmão? Olha como as pessoas são ignorantes. Ele surgiu no ano de mais ou menos 1906.
Nós estamos falando foi século passado, faz o quê? 120 anos, nem isso, nem isso. Nós estamos gravando esse vídeo em 2024, não faz nem isso que os pentecostais apareceram. E aí os caras vêm falar, eles vêm falar que os demais são igrejas frias, sem essa ação do Espírito Santo. Irmãos, acordem. A igreja sobreviveu até 1906, foram 1906 anos. Vou repetir, se ninguém sabe. Foram quase, né? Quase. Pelo menos até 1906, quando houve lá a Rua Azusa, explodiu, 1907, né? A Rua Azusa, nos Estados Unidos, explodiu o movimento pentecostal com Seymour, né? Que foi uma bênção, foi um movimento de avivamento, obviamente. Mas, preste atenção, isso não significa que agora é a igreja pentecostal que tem o poder de Deus, que tem o poder de Deus e as demais igrejas estão fora dessa visão. Gente, olha com a mediocridade desse radicalismo. Sendo que até do ano 33 para cima, que Jesus ascendeu aos céus, de 33 até 1906, existiam batistas, metodistas, presbiterianos, congregacionais, anglicanos, fora os católicos, né, que já são desde lá de trás. Deus é amor. Não, Deus é amor não. Deus é amor surgiu depois que é... Desculpa, perdão, eu falei besteira aí. Deus é amor é depois, porque é depois da segunda onda do pentecostalismo, né? Então, mas assim, até lá já existia todo esse monte de igreja que eu falei. Fora outras aqui, que eu não citei nome, mas tinha também. Né? Igreja do movimento Holiness, né? Acho que eu devo ter falado metodistas também. Já existia um monte de igreja já. Aí vem ali o movimento pentecostal, a partir de 1906, acham que são as igrejas da última hora, do avivamento, e as igrejas que não são, não têm esse poder, esse não sei o quê. Ah, vamos crescer, vai. É bom experimentar esses movimentos, é gostoso, mas, cara, barulho não converte gente. Barulho não transforma a vida. As línguas estranhas que você possa falar não muda a vida de ninguém. Aliás, tô para ver aí gente falando língua estranha e sendo infiel nos contratos, hein? Gente falando em língua estranha e tratando mal filho e esposa em casa. Gente falando em língua estranha, mas não tem o fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, temperança, amor, bondade, misericórdia, justiça. Tudo fruto do Espírito. Metade disso o cara não produz, mas fala em línguas. Então você tem que rever o seu conceito bíblico do que é uma vida cristã de fato. Tá? Falar em línguas não salva, falar em línguas não muda a vida de ninguém. Que muda é o cristianismo comprometido com a palavra de Deus e que tem em si de verdade o Espírito Santo e os seus frutos. E isso tem muita gente que nas igrejas históricas que são quietinhos tem bastante, viu? Caridade, amor, domínio próprio, mansidão, testemunho de conversão verdadeira, que não roubam, não mentem, não brigam, não xingam e vive uma vida para agradar a Deus. Não fazem barulho, o culto deles é silencioso. Eu não estou mandando você parar de fazer um culto barulhento. Você gosta, faz barulho aí, mas só que não fica taxando quem não faz barulho de igreja fria. Assim como alguns irmãos também das igrejas tradicionais que não têm experiência do falar em línguas, do dom de falar em línguas, porque para nós é um dom, não é uma evidência de batismo do Espírito Santo. Para nós batistas da Igreja Batista Fraternidade, para nós o falar em línguas é um dom do Espírito, tá? Que é dado a alguns, não a todos, tá? Então, portanto, não é evidência de batismo com o Espírito Santo, tá? Mas nós cremos, assim, nos dons de profecia, revelação, porque tem vários dons. Deus é o Deus do infinito. Nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz o que quer, ele é o Senhor da igreja. E aí, assim, as igrejas mais tradicionais também ficam criticando os irmãos do barulho. Igreja barulhenta, credo, não sei o quê, deve fazer um culto. Faz o seu culto silencioso e para de ser chato com os irmãos.
Tá entendendo? A mesma coisa era a roupa, né? Antigamente, os pentecostais aí surgiram e começaram com radicalismo aí também. Não, tem que ser vida santa. E não podia jogar bola, cristão. Aí viu o Batista jogando bola, os assembleanos viu o Batista jogando bola e falavam, olha lá, ó, pecador. Essas igrejas de porta larga, igrejas mundanas, né? Porque as igrejas batistas, presbiterianas, os caras, homem usava cabelo comprido muitas vezes, barba, mulher usava calça, brinco. Isso nunca foi para nós, para esse meio batista, né? E presbiterianos, igrejas históricas, queridos, nunca tiveram problemas com esse negócio da tradição, da cultura, nunca teve problema não, tá? Mas os pentecostais, eles trouxeram essa coisa, né, da vida santa. Então, assistir um teatro era pecado, ter televisão dava exclusão do membro da igreja, né? Jogar bola, então, era algo quase que do demônio, né? Então, houve, assim, uma discussão, você vê, né? Você vê como que é. Isso aí é coisa da gente, vocês estão entendendo isso aí? Isso é nosso, tem nada a ver com Deus isso aí, pessoal, nada a ver com Deus. Deus não tá nem aí para isso aí. Isso é uma bagunça nossa, tá? Então, vamos deixar de ser radical, vamos ser cristãos equilibrados, né? Vamos parar com esse negócio de ouvir uma música. Eu só ouço música evangélica, música gospel, porque o resto do mundo é profano. Tá bom, amém, mas não fica falando que quem ouve música é do mundo. Para com isso aí. Então vamos parar com esse negócio aí. Tá entendendo? É lógico que a pessoa que vai ouvir música tem que saber também que música vai ouvir, né, meu? Poxa vida, cada música aí com palavrão, música com palavrão. Isso é música de crente ouvir, irmão? Seja convertido, dê frutos de conversão. Música de fala de traição, músicas de funk que rebolando as meninas, isso não é música de crente mesmo, não. E aí eu não tô sendo aqui questão, pastor, cultural, radical. Não, aí eu tô sendo cristão. O cristão sabe temperar as coisas, ele sabe o que traz proveito e o que não traz. Mas vamos parar com essa coisa, irmãos, de é proibido ouvir sei lá, uma música mais tradicional do Roberto Carlos, né? É proibido aí ouvir uma música bonita, romântica. Esses dias eu fiz uma homenagem para minha esposa e eu coloquei para ela aquela música, sabe? Eu vou até cantar um trechinho para você aqui. Aquela, eu nem sei cantar, eu pus lá a música, fiz uma homenagem para ela publicamente no Instagram, né? No grupo que a gente tem um grupinho da igreja, eu pus lá aquela Estou apaixonado, né? Meu amor é tão grande, estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Né? Olha que lindo. Então é uma música secular, uma música aí do meio artístico, secular, mas é bonita. Eu postei lá em homenagem à minha esposa, e daí? Agora, o que não pode fazer, irmãos, é assim, é misturar os lugares, né? Você querer cantar música dentro da igreja, bicho. Dentro do salão onde se faz culto. Ou tem um grupo aí recentemente que foi cantar Raul Seixas no culto. No culto! Meu Deus do céu! Tente outra vez. Aliás, essa música é muito bonita, né? Na verdade, é bonita, né? Tente outra vez. Eu não sei a letra, né? Mas é do Raul Seixas. Bacana essa música aí. É legal, eu gosto de ouvir ela. Mas eu não escuto ela dentro do culto, né, meu? O culto é um lugar de adoração a Deus, lugar de louvores ao Senhor, de adoração, de culto. Então não vamos levar coisas daqui de fora lá pro culto lá, pelo amor de Deus, tá? Tenhamos o bom senso. Agora, inclusive, agora fora da igreja, não tem problema, você tá lá no momento ali, você pôs ali apesar do Raul Seixas, né, tem um monte de coisa que eu não concordo com a vida pessoal do Raul Seixas, ele já morreu, já faleceu. A vida pessoal dele era uma doideira, né? O cara tinha problema de vício, tinha os palavreados do mundão, tinha uma vida como é um cara do mundão, né? Talvez tenha até uma música ou outra que ele fez que é até meio esquisita aí em relação à nossa fé, tá? Mas, assim, tem muitas outras músicas que ele fez que são músicas interessantes, né?
Tem até aquela da metamorfose ambulante que ele fala, né? Ele diz assim, eu prefiro ser, né, uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? É interessante essa música para você refletir, cara. Não sobre a nossa fé. Nossa fé tem que ter solidez, tá? Mas sobre muitas outras coisas na vida. Ele fala a velha opinião formada sobre o que é o amor, o que é isso, o que é aquilo. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa rever, sim, nossas ideias. Inclusive, talvez após assistir esse vídeo, você reflita e reveja alguns dos seus conceitos. Pare de julgar alguns irmãos, pare de ser um crente chato pra caramba que você é. Né? Talvez você melhore em algumas coisas e pense que o céu, né, é para aquele que tem Cristo e saber o que é pecado, o que é cultura. Né? Porque tem coisa que é cultura e nem tudo que é cultura é pecado. Tá certo? Tem coisa que é cultura e não é pecado. Tá certo? Agora tem cultura que traz pecado. Como eu falei, tem músicas que você não vai ouvir. Músicas que falam de prostituição, xingamento, violência, essas coisas. Você vai tirar da tua vida. Por quê? Porque se você fica ouvindo aquele tipo de música, ela tá alimentando alguma coisa no seu subconsciente, cara. A gente vai se alimentando de coisas sem perceber. Filmes que você assiste, tem que definir aí que tipo de filme eu assisto, programação. Ah, outro detalhe, você tem que ter uma vida equilibrada também em tudo. Por exemplo, tem gente que começa a ouvir música e para de ouvir louvor. Ele só escuta música. Irmão, cuidado, se você também não deseja mais ouvir hinos, se você não deseja ter momentos de adoração no seu dia a dia, você pode estar se perdendo, hein? Tá? Quando, eu só escuto música evangélica, que é isso, rapaz? Para de ser soberbão. Tem um monte de música evangélica bonita. Boa. Então vai adorar a Deus também, vai alimentar a tua alma com música cristã, com composições de servos de Deus. E não fica olhando o defeito das pessoas, não. Eu queria que para de ser hipocritão aí. Se olha no espelho. Vai lá, se olha no espelho lá. Vai. Quer que eu pare o vídeo aqui pra você ir lá? Você para o vídeo, você pode ir lá se olhar no espelho. Você vai ver que você no dia a dia, você que aponta o dedão aí, julga um, julga o outro, aquele cantor lá, ó, que fez isso, aquele cantor ridículo que fez aquilo, olha que vergonha, ele cobrou pra cantar. Ó, eu sou contra, tá? Cobrar pra cantar, mas só pra você saber. Mas às vezes a gente fica, eu não vou ouvir mais a música desse cara, música é bonita, mas ele cobra pra cobrar. Ó, irmão, deixa que Deus vai cuidar dele. A minha igreja não vai pagar o cara pra cantar. Simples assim, nós não vamos pagar ninguém para cantar. As pessoas que vêm na nossa igreja, nós damos uma oferta voluntariamente. Porque nós amamos honrar pessoas, dentro das nossas condições. Mas nós não chamamos ninguém cobrando, não, para cantar, pregar. Aqui na Batista Fraternidade, amigão, você não tem espaço para essas coisas, não. Tá bom? Mas não é porque o cara cobra para cantar que eu não posso ouvir a música do cara. Tá entendendo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É igual o Raul Seixas, não é porque o cara bebia lá e fumava e sei lá o que o diabo mais ele fazia, que eu não posso ouvir uma música bonita dele. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, é isso que eu queria dizer. Se a gente se olhar no espelho, a gente vai parar de julgar um pouco, porque a gente é cheio de imperfeição, cara. A gente é cheio de defeitos. Os cristãos falando lá dos caras, aquela cantora lá foi pega dançando publicamente, olha que absurdo. Fizeram um vídeo dela dançando, às vezes ela dançou lá na intimidade dela, como você joga sinuca na sua intimidade, como você brinca com seus amigos nas rodas, na informalidade, sem pecar, você faz uma brincadeira aí com as pessoas. Ô gente, cristão não é ET, não é do outro mundo, nós somos seres humanos. Vamos parar de ser hipócrita, fanático, religioso, radical. Vamos parar com isso aí. A salvação é pela graça, irmão, e nenhum de nós entraria por lá, ou entraria lá no céu por mérito próprio. Isso não significa que Deus aprova pecado e que você vai se entregar ao pecado, porque o pecado te afasta de Deus, tá? Renuncie seus pecados, mas saiba diferenciar o que é pecado e o que não é pecado. Tem um monte de gente deixando de fazer coisas legais na vida, deixando de ir a um cinema, porque ele enfiaram
A maldita religião enfiou na cabeça dele que aquilo é pecado. A religião do homem veio e usou o cristianismo, grudou no cristianismo e fez o cristianismo virar uma coisa que não é mandamento de Deus, mas sim prescrições humanas que prendem pessoas na sua religiosidade e na sua falta de entendimento o que é uma vida com Deus. Seja livre, meu irmão. Às vezes eu saio com os amigos, a gente vai pra uma padaria, tomamos um café. Eu não bebo, eu sou abstêmio, né? Tomamos um café, damos risada, falamos de coisas boas, com política, né? A gente conversa de futebol, a gente dá risada. Viva a sua vida como ser humano. Domingo eu tô lá no culto. Terça à noite tem oração, tô lá na oração. Quinta no culto, tô lá também. Eventos da igreja, participo de todos. E todas as vezes que eu posso, falo de Deus para alguém lá no meu trabalho, porque eu sou um pastor, não em tempo integral, eu trabalho, tá, irmãos? Não sou nada contra os pastores que vivem integralmente da obra, porque desde que tenha um salário digno e um salário que não traga vergonha e escândalo para a igreja, tá? Mas um salário digno, um salário que é necessário para ele. As demandas da igreja são grandes. Então, respeito muito. Talvez um dia, se precisar, se a nossa igreja crescer numa grande estrutura, talvez eu precise também. Fale para os irmãos, irmãos, não estou dando conta, trabalhar e cuidar. Talvez os irmãos me façam ficar integral, não sei. Mas no momento, graças a Deus, não há necessidade. Então, estou trabalhando, estou feliz e agradeço a Deus. Pastoreio e trabalho na vida secular, tá? Mas eu fico olhando assim, eu falo de Jesus lá no ambiente de trabalho, todo mundo sabe que eu sou cristão, que sou pastor. Isso é uma honra, é muito bom. Mas ao mesmo tempo as pessoas falam, cara, você é um pastor gente fina. Você é um pastor legal, você é um cara que você vem assim. Às vezes eu vou assim, né, de gorrinho, ou de camiseta, dou risada, brinco com o pessoal. E as pessoas falam que você traz um ar leve aqui pro lugar, que bom. E é gostoso, irmãos, ter esse tipo de referência. Ser esse tipo de referência. E tem cristão que aí, meu, é briguento, é chatão, nossa, como é ruim ficar perto dele. E ele diz, eu sou crente. Ah, irmão. Antes não fosse, viu, com essa sua personalidade ruim. Nossa. Bom, mas seja como for, seja um cristão feliz. E teve uma pessoa outro dia que veio e falou assim, mas a igreja se só fazem festa na sua igreja. Você quer que eu faça o quê na minha igreja? Que a gente fique... Irmãos, dia de lamento, vamos chorar. Vamos chorar, irmãos, vamos chorar. Chorar, irmão? A gente chora sim, dia que tem uma perda, dia que tem um luto, dia que a gente precisa chorar pelo Rio Grande do Sul, né? Que agora, em 2024, mês passado, mês de maio, foi uma catástrofe. Vários municípios ficaram embaixo das águas, morreu muita gente desaparecida ainda, muita gente desabrigada. Foi em estado, o estado, os municípios ficaram em estado de calamidade pública. Uma coisa terrível. Então a gente chora com os que choram. A gente orou, clamou por eles. Quando tem um irmão doente, alguém enfermo, a gente ora, a gente sente a dor, a gente se preocupa. Nós temos as lutas do dia a dia para chorar, irmão. Orar um pelo outro, né? Mas nos momentos que podemos, nós vamos festejar, sabe por quê? Porque Jesus já morreu por nós, irmãos, por nossos pecados, ele pagou o preço que devíamos, nenhuma condenação há para quem está em Cristo, diz Paulo aos Romanos. Nós estamos livres, irmãos, e estamos salvos em Cristo. Nosso nome, disse Jesus, alegrai-vos, porque vocês têm o nome escrito no livro da vida. O meu nome está no livro da vida. Você quer que eu fique chorando? Não, eu vou me alegrar, a não ser que eu esteja em pecado. Aí eu preciso chorar. Chorar pelos meus pecados, chorar pelas minhas mazelas. Mas se eu tiver em consciência que eu tenho fugido do caminho do mal, se eu tenho a consciência que eu estou fugindo do pecado, que eu estou fugindo de fazer mal ao próximo, que eu estou fugindo das coisas que não agradam a Deus, irmão, você quer que eu chore pelo quê? Eu me alegro. Porque o Espírito Santo tocou minha alma, me convenceu
do juízo, do pecado, da justiça e me fez enxergar o Cristo a quem eu me entreguei completamente para a salvação da minha alma. Eu sou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Eu vou festejar. E se um dia morrer, partirei para o céu e continuarei a festejar no céu com o meu Senhor. Então não vem, sabe, criticar a igreja. Você faz festa, toda hora é festa. Fazemos mesmo, porque a vida já é dura, já é difícil, já tem luta pra caramba. Então nós festejamos sim, porque é um lugar onde nós podemos dizer, graças a Deus, aqui tem uma igreja, aqui tem irmãos, aqui tem salvos, aqui tem pessoas sendo libertas, restauradas, abençoadas, renovadas, batizadas. E cada vez mais nós estamos buscando o Senhor para chegarmos no céu. Então guarda a sua chatice para você. Crentes chatos, pesados, difíceis, tóxicos. Agora, não vamos ser uma igreja com aparência de igreja. Cristãos que festejam, mas não têm vida de oração. Cristãos que festejam, mas não têm vida de leitura e prática bíblica. Cristãos que festejam, mas vivem uma vida de pecado. Cristãos que festejam, mas não vivem uma vida de temor a Deus. Aí também é uma igreja vazia do Espírito Santo. E Deus nos livre ser uma igreja morta desse jeito. Aí seria um motivo para a gente chorar, irmãos, com certeza. Uma igreja sem Cristo é uma igreja perdida. Cristãos sem Deus, que vivem só de aparência, o evangelho de aparência, é melhor chorar mesmo e se arrepender. Mas se a gente tem consciência da nossa fé e da nossa vida que agrada a Deus, na prática, nós vamos festejar, irmão, e nos alegrar, porque Ele já nos deu salvação. Isso nos traz alegria. E nas festas nós temos comunhão com os irmãos, abrimos espaço para integrar membros que vão chegando, e ocupamos também as famílias da igreja com seus filhos, nossos jovens, crianças, adolescentes, para que, ao ter eventos na igreja como esse, que estreitam a amizade, é o lado social da igreja. A igreja tem dois lados, irmãos. O lado espiritual, que é o lado da oração, pregação, adoração, culto, evangelização, missão. A igreja faz tudo isso. Mas a igreja tem uma parte social, que é obra social e é também obras de integração, de comunhão, onde a gente nutre amizade e relacionamento. Nessas festas, nós nos aproximamos uns dos outros, temos momentos de descontração, de alegria, integração mesmo e relacionamento. E a gente vai crescendo também na comunhão e na unidade. E Deus se alegra dessas coisas. Tá bom? Eu vou terminar aqui que o vídeo já ficou muito grande. Eu avisei que os meus vídeos são longos, né? Espero que você tenha conseguido ver até aqui. Deixa de ser um cristão chato, radical, desequilibrado. E seja um cristão moderado. Pense de forma macro e não micro. A sua igreja, a sua forma de pensar, a igreja, o seu cristianismo. Só o cristianismo verdadeiro que apresenta o Cristo bíblico, é óbvio, é só essa igreja que verdadeiramente ela representa o Cristo bíblico, tá? Mas elas são várias igrejas. Não pense que a sua igreja é a única. Eu vou repetir. Tem um monte de igreja. E todas elas falam do mesmo Cristo, do mesmo Senhor, usam a mesma Bíblia. E enquanto houver unidade nos fundamentos da fé, naquilo que é essencial, ali há unidade cristã em espírito. Portanto, estamos unidos espiritualmente por aquele que é a cabeça de toda a igreja, que é Cristo. E um dia nos veremos no céu, na eternidade, porque na eternidade não tem placa. Não tem plaquinha de igreja. Nós seremos um só rebanho, um só povo. Jesus, o único pastor na eternidade. Você está pronto para isso? Irmão da Deus Amor, você está pronto para abraçar o seu irmão lá, Batista? Hã? O irmão da Deus Amor está pronto para abraçar o irmão de barba lá em cima? A irmã da Assembleia de Deus está pronto para abraçar a irmã presbiteriana que usava calça aqui na terra? O irmão da congregação, você está pronto para abraçar o primo assembleiano no céu? Vocês estão prontos? Porque é para lá que nós estamos indo, irmão.
E se formos aqueles que julgam demais, é capaz de não entrarmos por conta da nossa soberba e vaidade. Que Deus te abençoe, viva uma vida mais leve, considere tudo que eu falei, seja um crente de oração, de vida com Deus, de comunhão com a igreja, com Cristo, tenha uma fé inabalável, pratique boas obras, guarde os fundamentos da fé, seja um crente verdadeiro, com temor a Deus, com zelo, se aproxime de Deus, cada dia mais, mas viva a vida, seja uma pessoa bacana, brincalhão, alegre, festeje, se reúna com a família, se reúna nas festas da igreja. Se você gosta de alguma música secular que não afronta a tua fé, escute. Se você vai passear num lugar, passeie. Se você vai assistir um filme que não seja um filme que vai contra a tua fé, assista. Viva uma vida tranquila. Vá à praia, não sei. Mas não abandona a igreja, tá? Esse negócio de pessoa ficar viajando e deixando os cultos, não gosto não. Nenhum pastor gosta disso aí não. Tá bom? Mas seja um cristão feliz e equilibrado. Deus abençoe você. Até o próximo canal. Até o próximo vídeo no mesmo canal. Se inscreve no canal, curte e compartilha. Deus te abençoe, querido e querida. Nossa Igreja Batista Fraternidade fica em Caieiras, na Avenida Pauliceia, número 1200, na Sobreloja, no bairro das Laranjeiras. Nossos cultos são de terça. Nós temos oração às terças-feiras à noite. Temos culto de estudo bíblico às quintas, às 8 horas da noite, com o pastor Vioto. E todo domingo, às 9h30 da manhã, eu estarei pregando, sempre lá no culto da família, todos os domingos às 9h30 da manhã. Tá bom? Sempre, primeiro domingo do mês, às 9h30 da manhã, é a Santa Ceia. Todo terceiro sábado nós temos encontro unificado dos departamentos. Todos vocês são nossos convidados. Deus abençoe e vou deixar com vocês as dicas agora de seminários teológicos, de dois pelo menos, do Instituto Bíblico Brasil para Cristo e da Faculdade Teológica Sul-Americana. Deus abençoe, até o próximo. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor. Pessoal, para vocês conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose, que é diretora local aqui no IBBC Mandaqui, tá? E aí, eu tô aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Vou ter a alegria de ministrar aula de teologia pastoral e vamos ver no que dá. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. É uma benção. Não, só o corredor, só para o pessoal ir conhecendo, tá? E vale a pena, tá? IBBC é idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Mandaqui ou levar um núcleo para sua igreja, para sua casa, beleza? Deus abençoe você. Já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o IBBC, uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também com essa galera ou fazer o curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A turma vai mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje, quando soube que era eu, não veio. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó, a galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Mandaqui, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você, falou? Ó, beijo, vem estudar teologia. Abraço.